Operações da TexPet, reparação e quitação, 1964 a 1998. De 1964 a 1992, a Texaco Petroleum Company, conhecida como TexPet, participou de um consórcio de exploração e produção de petróleo na região denominada Oriente do Equador. O governo do Equador, por meio de sua empresa estatal Petroequador, adquiriu parte do consórcio em 1973 e, em 1976, tornou-se proprietária majoritária, com 62,5% de participação. Entre 1971 e 1976, o governo do Equador promulgou novas leis e impôs novos termos contratuais ao consórcio. Estes deram ao Equador maior controle sobre as operações do consórcio e, mais do que, triplicaram os royalties e impostos pagos pelo consórcio ao governo. O governo do Equador, diretamente ou por meio da empresa estatal Petroequador, regulamentou o consórcio desde o início, conforme constatado por um tribunal federal nos Estados Unidos da América. O tribunal também constatou que o governo do Equador mantém um papel principal e incontestável ao autorizar, dirigir, financiar e lucrar com o consórcio nas atividades durante a vigência do contrato de concessão. Antes de terminar em 1992, o consórcio gerou 23,3 bilhões de dólares em receitas. O Equador recebeu 97,3% da receita total gerada pelo consórcio, mais de 22 bilhões de dólares. A TexPet ganhou menos de 500 milhões de dólares em lucros totais até o momento em que sua participação no consórcio terminou em 1992. Por causa da extinção do consórcio, a TexPet, o Equador e a Petroequador concordaram em fazer auditorias ambientais independentes para verificar a existência de eventuais impactos ambientais causados pelo consórcio. Para realizar a auditoria, o governo do Equador e a TexPet contrataram a HBT Agra Limited, uma respeitada empresa canadense de consultoria ambiental, como especialista independente. A TexPet também contratou uma segunda empresa de auditoria ambiental de renome internacional, a Fugro McClelland, para realizar uma avaliação independente adicional. Durante as auditorias, a HBT Agra selecionou e inspecionou 163 das 325 áreas de poços e todas as 22 instalações de produção. A Fugro McClelland inspecionou 159 das 325 áreas de poços e 18 das 22 instalações de produção. Essas empresas realizaram auditorias nas instalações, observaram práticas de gestão de resíduos e coletaram e analisaram amostras de solo, águas superficiais e subterrâneas. Ambas auditorias concluíram que a TexPet aderiu às práticas padrão da indústria na época e que não houve um impacto ambiental significativo causado pelas operações do consórcio. A HBT Agra concluiu que as práticas operacionais do consórcio eram típicas das práticas nas florestas tropicais. Essas incluíram descarregar resíduos de perfuração em piscinas e transportar a água produzida por piscinas para a recuperação de petróleo e depois descarregá-la em um córrego ou rio. Todas as práticas autorizadas nos termos da lei equatoriana. A HBT Agra explicou que nos países que estudou, normalmente os reservatórios não eram revestidos, e esses reservatórios eram geralmente deixados como um local conveniente para o despejo de resíduos. Eles também observaram que os reservatórios eram equipados com tubos dogleg para ajudar a reduzir o acúmulo de águas de superfície. A Fugro McClelland também avaliou a conformidade da TexPet com os padrões da indústria. A empresa concluiu que a prática da TexPet de descartar lamas de perfuração e cortes em piscinas de reserva estava de acordo com a prática padrão da indústria entre 1964 e 1990. Concluiu também que o descarte de água de produção estava de acordo com as práticas da indústria de 1964 a 1990.
Como é comum em operações de produção de petróleo, ambas as auditorias recomendaram uma reparação ambiental em determinadas áreas. Então, o Equador, a Petroequador e a TexPet celebraram um acordo de reparação ambiental em que restou acordado que a TexPet realizaria a remediação em áreas específicas do antigo consórcio, em troca da quitação de responsabilidade e total isenção pelos atos do consórcio. Para tanto, a TexPet escolheu a empresa internacional Woodward Clyde para remediar as 133 áreas pelas quais ficou responsável. Essa reparação foi realizada entre outubro de 1995 e setembro de 1998 por empresas equatorianas, sob a constante supervisão da Woodward Clyde, como exigido pelo governo do Equador. Essas áreas foram remediadas de acordo com os procedimentos exigidos pelo governo do Equador, tendo sido documentada em laudos formais, local a local, que incluíram centenas de fotografias e vídeos do trabalho que estava sendo feito. Tomemos, por exemplo, Sacha 6. Isto é Sacha 6 hoje. O local tem sido operado pela Petroequador com exclusividade desde 1992. Mas em 1996, Sacha 6 não estava desse jeito. Havia 3 piscinas identificadas nas auditorias ambientais que deveriam ser reparadas pela TexPet. Na foto aqui está uma dessas 3 piscinas antes de ser reparada. O processo de reparação incluiu a remoção de resíduos de dentro e ao redor da piscina e tratamentos de solo e da água para remover o petróleo bruto. A amostragem foi então analisada por químicos da Universidade Central do Equador, para garantir que a limpeza atendesse aos padrões exigidos pelo governo equatoriano, e uma vez que essas normas foram cumpridas, a piscina foi preenchida com terra limpa. O local foi, então, reflorestado com espécies nativas. O governo do Equador inspecionou e aprovou todos os trabalhos de reparação. Outro exemplo é Xuxufindi 48. Isto é Xuxufindi 48 hoje. Uma plantação de palmeiras está atualmente presente no local, que não é mais usado para a produção de petróleo. A TexPet reparou 4 piscinas em Xuxufindi 48 entre 1996 e 1997. Nesta foto aqui, podemos observar uma destas 4 piscinas antes da reparação. Novamente, o processo de reparação incluiu a remoção de resíduos de dentro e do entorno do local e o tratamento do solo e da água para remover o petróleo bruto. A amostragem realizada pela Universidade Central do Equador confirmou que a limpeza atendeu com sucesso aos padrões do Equador e a piscina foi preenchida com solo limpo e reflorestada. O governo do Equador inspecionou e aprovou todo o trabalho de reparação feito em Xuxufindi 48. Em setembro de 1998, a Woodward Clyde, em nome da TexPet, havia supervisionado a correção de todas as 162 piscinas em 133 áreas de poços. Todos os órgãos ambientais responsáveis do governo do Equador supervisionaram, inspecionaram e aprovaram o programa de remediação feito pela TexPet, o que é comprovado por documentos oficiais. Apesar da documentação, imagens, vídeos, auditorias e aprovações do governo mostrando que a reparação de 40 milhões de dólares da TexPet foi bem realizada, os advogados dos autores afirmam falsamente que a TexPet simplesmente jogava terra na piscina, ou que apenas deixou os locais intocados. No entanto, as próprias comunicações internas entre as equipes científica e jurídica dos autores deixam claro que a limpeza da TexPet foi realizada de forma correta e satisfatória. Douglas Beltman, da Stratus Consulting, um consultor contratado pelos autores, concluiu que não encontrei nenhum exemplo claro de que a TexPet não tenha cumprido as condições exigidas pela reparação. Beltman admitiu aos advogados dos autores, em um documento interno,
que a amostragem coletada após a limpeza indicava que as piscinas estavam em conformidade com todas as exigências do acordo de reparação celebrado com o governo do Equador. Além de trabalhar com o governo nacional para reparar os locais acordados, a TexPet também celebrou acordos semelhantes com as municipalidades e províncias da região, nos quais se comprometeu a financiar programas de desenvolvimento comunitário na região. E isso foi feito. Tanto que um dos autores da Ação de Lago Agrio, o Sr. Hugo Camacho, escreveu uma carta ao CEO da TexPet em setembro de 1997, expressando sua satisfação e gratidão pela reparação realizada por aquela empresa. O Sr. Camacho escreveu, na qualidade de presidente de cooperativa de moradores de determinada cidade da região Oriente do Equador, que queria transmitir um testemunho da profunda gratidão por seus trabalhos de recuperação ambiental. A carta afirmava que a reparação produziu resultados muito positivos para os moradores do local, que agora é um lugar bonito para o lazer familiar. O Sr. Camacho terminou a sua carta afirmando: uma cópia da presente comunicação será arquivada na pré-cooperativa Pimampiro como testemunho para a posteridade. Um ano depois, o governo do Equador e a Petroequador confirmaram que a TexPet tinha cumprido todas as obrigações do acordo de reparação e a isentaram de qualquer ação judicial ou reclamação decorrentes de operações do antigo consórcio. Uma vez concluída a reparação pela TexPet, o Equador e a Petroequador concordaram que todas as piscinas e os impactos ambientais que não estivessem expressamente incluídos no acordo de reparação celebrado seriam de responsabilidade da estatal equatoriana.